Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa, no 10º texto, Política com alma feminina, acolher, cuidar e transformar realidades. Celina Leão. Na segunda parte desse texto, durante séculos, a sociedade restringiu o papel da mulher ao espaço doméstico, ao silêncio de funções invisíveis, à responsabilidade de cuidar dos outros sem espaço para cuidar de si. Esse modelo tradicional excluiu o feminino da vida pública, como se sensibilidade, empatia e intuição fossem incompatíveis com liderança e poder. Mas a história silenciosa e firme, como são muitas mulheres, provou o contrário. As qualidades associadas à alma feminina, como escuta atenta, sensibilidade para o detalhe humano, coragem emocional e capacidade de conciliação, são hoje virtudes indispensáveis para uma política mais ética, mais conectada com as pessoas e mais comprometida com o bem comum. Mas esses também são valores que têm sido negligenciados por uma cultura política, ainda marcada pela imposição, pela lógica do conflito e pela vaidade pessoal. A política, quando vivida com alma feminina, é mais do que disputa de cargos e narrativas. É um exercício diário de responsabilidade com a vida dos outros. É, sobretudo, uma forma de serviço. A mulher que lidera, sem abrir mão de sua natureza, governa com coragem e compaixão. Que escuta antes de decidir, representa a possibilidade de resgatar o sentido mais nobre da política, que é servir com ética, equilíbrio e verdade. Essa consciência tem raízes em trajetórias que marcaram a história do Brasil. Em 1927, Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do Norte, foi a primeira mulher a se alistar como eleitora do país, logo após a legislação local reconhecer o direito ao voto feminino. Seu gesto corajoso e pioneiro antecipou uma transformação que mudaria para sempre a democracia brasileira. A coragem de Celina abriu espaço para que outras mulheres não apenas votassem, mas também pudessem ser votadas, governar e legislar. Este capítulo é um convite à reflexão e à esperança. A reflexão sobre o quanto a presença feminina já transformou, mesmo diante de tantos obstáculos, a política brasileira. E a esperança de que, com mais mulheres dispostas a liderar com alma, possamos construir em um país mais justo, mais humano e mais coerente com os valores que sustentam a sociedade: responsabilidade, ordem, liberdade, família, soberania e ética. Então, assim, partindo do princípio, e vamos lá, né? Venhamos e convenhamos, que o planejamento numa casa, a administração de uma casa, ela sempre, gente, ela não, eu acho que deve ter algumas exceções, com certeza deve ter, mas em geral, grande parte das casas são administradas pela mulher, né? Ela que faz o planejamento, né, de filho, ela que faz o planejamento da casa, da compra do mês, dos reparos que precisa ser feito na casa, porque às vezes o marido está indo dormir, vê uma gota caindo pelo lustre, e ele fala assim, depois eu vejo isso, e a mulher já fica meio neurótica, ela já corre lá, já arruma alguém para consertar aquela goteira. Então, assim, geralmente o planejamento, o orçamento, a administração de uma casa, geralmente ela é feita pela mulher. Se a mulher ela tem a sensibilidade de educar filho, de dar conta de uma casa, administrar essa casa, manter a economia dessa casa em ordem, ainda cuidar da saúde do seu filho, do seu marido, da própria saúde, ela acaba se dividindo em tantas atividades e ela dá conta geralmente de tudo isso. Por que ela não seria capaz também de fazer isso em relação a um governo municipal, estadual ou até mesmo federal, a nível federal? Ela tem essa capacidade, precisa dar a ela a responsabilidade para que ela possa se desenvolver. E aí o texto vem dizendo, Celina, do Rio Grande do Norte, foi a primeira que foi lá e teve a coragem de votar, dando também condições para que mulheres pudessem ser eleitas. Ela deu o primeiro passo para isso. E faz com que a gente reflita que esse primeiro passo não deve ter sido fácil na época dela, na década que ela deu o primeiro passo, né? Onde existia tanto preconceito, se hoje existe, na época dela existia muito mais. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas que são mais ousadas
e que vão à frente abrindo caminho e seguir esse caminho, dando condições para fortalecer ele e manter isso. Se as mulheres começarem a ver a política como uma forma de desprezo, para mim tanto faz, todo mundo rouba, todo mundo é igual, quem ganha não interessa, ai de mim se eu não trabalhar e sair para fazer o meu serviço, ninguém come na minha casa. Se a gente começar com essa mentalidade, a gente vai ter um retrocesso das conquistas que nós conseguimos até agora. Então, eu não desisto da política. Eu não sou uma pessoa muito ativa na política. Então, eu faço o quê? Eu estudo o que cada um tem a dizer, aquele que condiz com os princípios e valores que eu possuo, eu faço a propaganda daquela pessoa, eu mostro os seus feitos, eu trago as outras pessoas para ver o que esse ser está fazendo, né? Eu namorava um sargento da Marinha na época que eu conheci vídeos do Bolsonaro, por exemplo, e eu não conhecia ele, a trajetória política dele, mas aí esse namorado que era militar começou a me trazer vídeos do Bolsonaro enquanto deputado. Ele tentava falar ao público, falar aos outros políticos, eles viravam as costas e deixavam ele falando sozinho. Então os ideais, os valores do que ele pregava na época são exatamente os mesmos de hoje. O Bolsonaro não mudou uma vírgula do seu discurso e das suas ações. E aí eu fui vendo, na época eu estava sendo perseguida na escola, eu era professora sendo perseguida, ninguém me ouvia, né, as pessoas querendo me prejudicar, e as coisas que eu queria fazer era para o bem dos meus alunos. Então, assim, a princípio, quando eu vi o Bolsonaro, eu falei, caramba, ele é uma cópia da Patrícia em mega, né, em uma proporção muito maior da qual eu vivia. E aí eu me identifiquei muito com ele. Eu falei, o que acontece com ele é exatamente o que acontece comigo. E eu era muito estourada, tudo eu já falava na lata, né? Inclusive palavrões. Então, assim, naquele momento que eu me identifiquei com o Bolsonaro, eu comecei a seguir ele na rede social, eu comecei a ver como que eram os seus princípios, seus valores, o que ele apostava para uma sociedade mais igualitária, mais em paz. E eu falei, não, esse cara eu vou propagar ele, né? Ele tem aquilo que eu tenho, só que ele é mega, né? Ele tá no auge, vamos dizer assim, eu tô ali, formiguinha, mas ele me representa. Então, quando a gente vai buscar um político, a gente vai de acordo com o que ele bate no nosso íntimo, o que ele representa no nosso íntimo. Não pode ser um representante porque eu tenho sede, ele me dá água. Não pode ser tomar lá da cá. Tem que ser algo que ele vá representar os seus ideais e que os seus ideais possam fazer diferença na vida de muitas pessoas, não só na sua. Só na sua seria egoísmo. Seriam esses tratados infinitos que a gente vê aí do toma lá da cá. E que fazem com que o país seja cada vez mais corrupto, porque é sempre um beneficiando o outro. Vocês veem que as últimas denúncias que eu tenho visto na internet a respeito do Vorcaro é que ele tem acordo com a corte judicial. Ou seja, se ele tiver irregular, ele nunca vai ser pego, porque existe um toma lá da cá com o próprio juiz que vai passar pano nas coisas erradas que o cara faz. Então, que país é esse que faz acordos desse nível, né? Inclusive, já está saindo outras notícias agora que, infelizmente, o judiciário tem a ver, inclusive, com essas facções criminosas que tem no nosso país. Então, como é que nós vamos levar a sério uma política que o judiciário não trabalha com imparcialidade, ou seja, com a justiça, né? Já partindo dali, uma questão de lado, né? Se for conveniente, esse daqui a gente deixa quietinho, aquele ali que está nos atacando, não, aquele ali a gente ataca ele também. Um país assim não vai para frente. Então a gente coloca a mulher no meio desse cenário como uma pessoa, a gente tende a acreditar que uma mulher nesse cenário ela vai ser neutra, né? Como dentro de casa, se o marido faz algo e o filho faz algo, ao invés de haver conflito entre o marido e o filho, ela entra na neutralidade de querer deixar o filho bem e o marido bem, mas sem tomar partido, né? A mulher tende a ter uma neutralidade diante das situações que exigem dela um certo equilíbrio. Então a mulher busca esse equilíbrio e ela leva esse equilíbrio. Geralmente tem as suas exceções, a gente sabe que tem. Então
eu entrar para a política, fazer parte de um grupo político, eu não sirvo para isso, mas a mulher serve para uma série de coisas. Então, no meu caso, seria propagar, no meu caso, seria estudar, levar a palavra, né? Mas tem outras que já tem aquela atitude na fala, que já consegue articular melhor a sua comunicação com as pessoas, tem aquela. Como é que a gente pode falar? O seu desprendimento, né? Então ela tem a presteza de articular com pessoas, de achar soluções práticas, de estar antenada a tudo e a todos e consegue, assim como ela consegue organizar, ela consegue administrar uma casa, ela também consegue administrar algo maior, né? Tem pessoas mais desenvolvidas assim. Então a gente tem visto que o engajamento da mulher na política tem sido mais favorável, não que ela seja melhor do que o homem, mas tem sido mais favorável. Então é importante ter o homem como a mulher na política. Não é que eu estou passando pano para um lado e deixando para o outro. Não sou feminista, mas eu creio assim, que como uma casa exige para que um filho tenha uma saúde mental e um desenvolvimento integral, o pai e a mãe, eu creio que para um país, um estado, um município também caminhar de uma forma equilibrada é necessário os dois, porque os homens vão ver as suas prioridades do lado mais masculino e as mulheres vão puxar logo sardinha para o teu lado também, dando maiores condições para que as mulheres também possam se desenvolver. É um absurdo aquilo que a gente está vendo na política daqui de São Paulo, né, e a nível do Brasil também, esse governo atual dar poder a um trans, né, um travesti, decidir coisas relacionadas às mulheres. Apesar de estar travestido de mulher, é um homem. Então ele não sabe as reais necessidades de uma mulher e nunca vai saber, né? Então, assim, cada macaco deveria ficar no seu devido lugar, né, no seu galho. Mas a gente está vendo assim que está havendo uma série de contradições políticas, né? De acordo com a conveniência de cada um. Então, nós precisamos nos engajar mais, nós precisamos estar mais em movimento para que esses tipos de coisa não ocorram, não tenha espaço para ocorrer. Se a mulher continuar virando as costas e falando, para mim tanto faz, eu não quero ouvir, não quero saber, a gente corre o risco aí de haver um retrocesso no nosso desenvolvimento social, econômico e político e tudo mais. A mulher tem que ocupar o seu espaço, é importante.